questão 56 da página 236 trazia uma lei que permitia determinar a depreciação de um equipamento industrial. Então, era o valor do preço desse equipamento em função do tempo, dado por essa expressão. A primeira pergunta é qual seria o valor desse equipamento quando ele foi adquirido, ou seja, no tempo igual a zero. Então, o V de zero seria igual a 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02 vezes zero, o que está tudo zero aqui em cima. E 4 elevado a zero é simplesmente 1. Então, o valor inicial dessa mercadoria, desse equipamento, seria de R$ 5.000. No item B, ele pedia para determinar os valores do tempo para o qual o equipamento valeria menos do que R$ 2.500. Então, vamos tentar encontrar esse limite. Quando o equipamento vai valer R$ 2.500? E aí, depois a gente conclui esse raciocínio. Então, olha só. Para valer os R$ 2.500, né, aqui, na verdade, eu já fiz montando a inequação. Eu poderia fazer primeiro como igualdade, depois a inequação. Aqui eu já fiz direto, tanto faz. Então, dá 5.000 vezes o 4 elevado a menos 0,02t, que é essa expressão, tem que ser menor do que 2.500. Eu vou passar esses 5.000 dividindo para o outro lado, então vai ficar 4 menos 0,02t é menor do que 2.500 sobre 5.000, que dá meio. E aí eu posso reescrever tudo isso para usar a base 2 e poder simplificar algumas coisas aí. Então, o 4 vai ficar 2 ao quadrado, só que 2 ao quadrado, esse 2 vai se multiplicar com esse expoente do 0,02t. Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,04t. E isso tem que ser menor do que 2 elevado a menos 1. Como agora eu já tenho a mesma base, eu posso afirmar que menos 0,04t tem que ser menor do que 1. Lembrando que essa base aqui ela é maior do que 1, então eu não tenho que inverter o sinal da minha equação. Eu chego que menos 0,04t tem que ser menor do que menos 1, e aí agora eu vou passar o menos 0,04 dividindo para o outro lado. Só que na minha equação, quando eu divido os dois lados por algo negativo, eu inverto o sinal dela. Então vai ficar t é maior, não menor, né? T é maior do que 1 sobre 0,04, ou então 100 sobre 4, que dá 25. Então t teria que ser maior do que 25 anos para que o equipamento valha menos do que R$ 2.500. O item C pedia para determinar o gráfico, esboçar o gráfico da função que relaciona V e T. Basicamente, a gente já tem dois pontos. Um dos pontos foi o que a gente calculou no item A, que é quando o T for zero, o meu V de T vai dar R$ 5.000. E aqui eu tenho que quando o meu V de zero, meu V de T for 2.500, o meu T vai dar 25. Então eu escrevi esses dois pontos aqui, busquei traçar eles num plano cartesiano, e aí eu consigo já a partir deles traçar essa curva, que é a tal da curva exponencial. Por que eu sei que ela vai cada vez mais se aproximando aqui do zero? Isso é importante a gente delimitar num gráfico de uma curva exponencial. Porque olha só, conforme o meu t vai aumentando, esse valor aqui vai se aproximando cada vez mais, ele vai do infinito, né? Então, 0,02t vezes algo muito grande vai dar algo muito grande, só que é negativo. Então, vai ficar 1 sobre 4 elevado a uma coisa muito grande. E 1 sobre 4 elevado a uma coisa muito grande vai cada vez mais se aproximando de zero. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos trocar aqui o t por 100. Se eu trocar o t por 100, a gente vai chegar em 4 elevado a menos 2, o que dá 1 sobre 16. Se eu trocasse por 1.000, daria 1 sobre... Desculpa, né? Se eu trocasse por 1.000, daria 4 elevado a menos 20. Então, daria 1 sobre 4 elevado a 20, que já dá um número muito, muito, muito pequeno, muito próximo de zero. 1 sobre 4 elevado a 20. E aí, como isso aqui vai se aproximar muito de zero, quando eu multiplicar pelo 5.000, igualmente vai estar se aproximando bastante de zero. Então, lá no infinito, lá quando o tempo for infinito, esse produto vai ter custo zero, basicamente. Ele vai ter valor zero. E aí eu consigo determinar essa curva exponencial. Se vocês quisessem, vocês poderiam calcular um outro ponto. Então, por exemplo, calcular os 50 e aí descobrir o que vocês obteriam aqui. Vocês obteriam 1.250. E aí traçar esse ponto também e mostrar que, de fato, essa curva tem esse formato.